Fala galera, beleza? Eu sou José Gabriel e hoje eu estarei mostrando para vocês o desenvolvimento do Windows XP. Então, vamos lá. Antes de mais nada, precisamos voltar para 1998. Nessa época, o Windows era dividido em dois. O Windows 9X, que era baseado em MS-DOS e era voltado para consumidores, e o Windows NT, que era voltado para empresas e tinha kernel próprio. Então a gente tinha o Windows 98, que era baseado em MS-DOS, e o Windows NT 4.0, que, como acabei de falar, tem kernel próprio. Acontece que a Microsoft queria juntar esses dois em um kernel só, e ela queria que o Windows 98 fosse a última versão do Windows baseado em MS-DOS. Então ela criou dois projetos, ambos baseados no Windows 2000, e eram eles o Windows Neptune e o Windows Odyssey, Neptune sendo para consumidores e Odyssey sendo para empresas. Acontece que houveram alguns atrasos no projeto do Windows Neptune, o que fez a Microsoft anunciar uma outra versão do Windows 9X, que seria o Windows Millennium. O Windows Millennium foi exigido sob contratos de OEM porque eles queriam uma versão apenas para manter os consumidores satisfeitos enquanto o Windows Neptune era feito. O Windows Neptune foi trabalhado ao longo de 1999 e descartado em janeiro de 2000, quando a equipe do Windows Neptune e a equipe do Windows Odyssey foram juntadas para dar início ao Windows Whistler, que mais pra frente se tornaria o Windows XP. Antes de mostrar as builds do Windows Whistler, eu gostaria de mostrar para vocês a única build do Windows Neptune que vazou, que é a build 5111. Infelizmente nenhuma build do Windows Odyssey foi vazada, e é improvável que alguma build exista, pois o Windows Odyssey foi cancelado antes do desenvolvimento começar. Isso significa que todas as imagens do Windows Odyssey que vocês veem quando vocês pesquisam no Google foram apenas fabricações feitas por fãs. A instalação é basicamente a mesma do Windows 2000, exceto que no canto está escrito o nome do Neptune. O mesmo vale para a tela de boot e a instalação. Inclusive, logo na instalação nós podemos ver um link chamado Comments, que é basicamente para você mandar sugestões para a Microsoft ou reportar bugs. Então, passando pela instalação... ele reiniciou. Tem um problema envolvendo essa build. O moto maldita. E na verdade, acho que a maioria das builds baseadas no Windows 2000, ele reinicia no meio da instalação por algum motivo. Eu pesquisei sobre esse problema e basicamente temos um problema que, infelizmente, eventualmente todos vamos ter que lidar se quisermos mexer em hardware antigo. E basicamente é o seguinte, meu PC é potente demais para virtualizar o sistema. E a parte mais engraçada é que esse problema é inconsistente, então às vezes ele instala normalmente como se não houvesse problema nenhum, mas aí tu vai instalar na outra vez e esta merda reinicia. Eu pedi ajuda pro meu amigo Dario e ele basicamente me aconselhou a fazer coisas como mudar as configurações na VM, mexer na instalação no sistema, mas nada funcionava. Mas aí eu tive uma ideia. O Dario, quando instalou o Windows Neptune, ele foi de primeira e ele colocou 128 MB de memória. Inclusive foi o que ele aconselhou a fazer, o que obviamente não foi. Mas e se eu abaixasse a RAM mais ainda? Então eu coloquei 64 MB de memória, botei para instalar e... se for memória, eu vou chutar. Era isso! Era isso! Cara, me sinto um gênio junto com o Dario. Bom, de qualquer forma, como podem ver, o banner na tela de login foi alterado para ser logo do Windows Neptune, e ele tem o som de inicialização do Windows 2000, como esperado. Agora, essa build demora muito para ir para a área de trabalho, mas quando a gente consegue fazer login, temos algumas mudanças. A primeira mudança é que há uma janela pedindo o nome da primeira pessoa usando o computador. Isso basicamente vai criar uma conta de usuário com o nome que você escolher. Então, resolvi colocar meu nome e não reiniciar. Uma outra coisa que é notável nessa build é que quando a gente faz logoff, aparece uma tela de login bem diferente do que a gente vê no Windows XP, apesar do conceito ser o mesmo. Apertar Shift aqui muda a opção de desligar o PC para reiniciar o PC, e aparentemente para desligar você aperta Ctrl. Quem teve essa ideia estúpida? Existe um applet chamado Windows Identities, que abre o predecessor do gerenciamento de contas do Windows XP. Aqui a gente pode mudar a foto de perfil, assim como a gente também pode mudar o tipo da conta, que no caso são dono, adulto, criança ou convidado. Dono tem todas as permissões. Adulto pode criar programas e modificar configurações do sistema.
criança tem acesso limitado ao conteúdo da internet e tem tempo limitado no computador, além de só poder mudar o nome de usuário dela e a foto de perfil dela. E o convidado tem todos os arquivos dentro dele removidos toda vez que tu faz logoff. Existe um programa chamado Microsoft Auto Update, que apesar de ter um ícone horrendo, é basicamente um predecessor do recurso de atualizações automáticas do Windows XP. Tem também o PC Health, que veio do desenvolvimento do Windows ME, mas aqui não funciona. Bom, agora que a gente viu o que a única build vazada do Windows Neptune tem para nos oferecer, nós podemos ir para o Windows Whistler. E a primeira build que foi vazada foi a 2202. Mas a gente vai dar uma olhada na build 2211, já que a 2202 não tem praticamente nada para mostrar. Então vamos lá. A tela de instalação é basicamente a mesma do Windows 2000. E dessa vez até o branding foi revertido para o do Windows 2000. Bom, indo para a tela de login, olhando no canto, nós podemos ver que o sistema se chama Whistler Windows 2001 Professional. A primeira coisa que é notável é que o painel de controle veio do Windows ME. E essa mudança também aconteceu no Windows Explorer. A tela de login, que era do Windows Neptune, está aqui nessa build. E também temos o papel de parede do Windows ME. Essa é a build 2223. E a tela de instalação ainda continua sendo a do Windows 2000, inclusive com esse mesmo bug da instalação. Indo direto para a tela de login, ali no canto nós podemos ver que o sistema se chama Windows Whistler Professional. Indo para a área de trabalho, no menu iniciar, nós podemos ver que o banner já se chama Whistler 2001 e os ícones de desligar e de fazer logoff já foram alterados. Bom, infelizmente eu não consegui instalar os drivers, pois ao tentar instalar, ele simplesmente congelou e reiniciou. Incrível. E o driver tá até instalado, mas ele simplesmente não funciona nessa build. Me pergunto por quê. Bom, uma nova aba, Start, foi introduzida nessa build, mas ela não tem nada por enquanto. Essa build introduz um novo painel de volume, bem parecido com o que a gente vê na versão RTM do XP, mas por enquanto ele não está finalizado. Essa build também introduz um novo tema chamado Professional. Infelizmente não dá para ter uma visão muito boa porque estamos em cores de 16 bits, mas eis aqui uma imagem de como é. Ele está quebrado porque essa é uma versão primitiva dessa engine de temas e a Microsoft não trabalhou muito bem nessa questão, então essa é a build 2250. Como podem ver, a instalação foi alterada e agora na segunda fase da instalação, nós podemos ver que a tela de instalação foi alterada para ser basicamente a mesma do Windows ME. Se formos nas propriedades, temos uma nova aba, a de temas. Por enquanto nós não temos nada praticamente, e já está dito que o preview vai vir em breve. Inclusive, podemos notar que eu já estou com o tema Professional. Nessa build o tema Professional já está um pouco mais completo. Houveram algumas mudanças no Windows Explorer e temos uma barra que já está na cara que isso iria vir na versão final. Na aba Start aqui, você pressiona Alt D e clique em OK. E pronto, temos agora um novo menu iniciar. Como podem ver, ele tem praticamente o mesmo layout da versão final, mas com o botão de desligar ficando em um lugar diferente. Esse aqui é o painel de controle e temos um novo applet chamado Speech 5.0. Além disso, eu não mostrei, mas essa é a forma como o painel de controle abre por padrão. E bom, o layout é basicamente a mesma coisa da versão final, exceto que com ícones diferentes. O mesmo pode ser dito para o applet de usuários, como dá para ver bem aqui. O novo programa foi adicionado, o programa de conexão da área de trabalho remota, e definitivamente é um programa. Uma curiosidade, sabiam que existe um tema secreto? Bom, o tema se chama Candy e ele foi feito provavelmente para testar a engine de temas. E bom, como dá pra ver bem aqui, ele imita bastante o macOS, principalmente com os botões. Ele foi criado entre a build 2250 e a 2257. E ele na sua versão não modificada é bem bugado, mas funciona. Como eu falei, esse tema é secreto e absolutamente ninguém sabia da existência desse tema. Até que do nada houve um vazamento do código do XP e do Server 2003 no dia 23 de setembro de 2020 por um site bem popular que eu não sei se seria uma boa falar o nome aqui, então eu acho que é melhor não falar. Obviamente o vazamento tem mais do que só o tema, na verdade existe bastante coisa do Windows XP nesse vazamento, mas o tema está incluído, então acho que seria uma boa mencionar isso. Essa é a build 2267. A tela de instalação é basicamente a mesma das builds anteriores. E essa build introduz uma nova tela de boot, então isso aí era para ser a tela de login dessa build, mas como não tem drivers, ele está em 16 cores e dá pra ver que já nessa época era inviável usar o PC com esse modo de cores. E o som ainda é do Windows 2000.
Inclusive, uma coisa, sabe esse som? Você provavelmente deve estar se perguntando, esses sons são do Windows Whistler? Bom, e se eu te dissesse que isso na verdade é uma mistura de 3 sons? Vamos inverter esse som e ver se a gente reconhece algum. Bom, nós podemos notar que há uma versão do som do Windows 2000 que a gente nunca ouviu falar, e se prestarmos bem atenção, nós ouvimos um pouco do som do Windows 98, especificamente do desligamento. Bom, esse som do Windows 2000 é na verdade o som de inicialização da Beta 3 do Windows 2000. Eis aqui uma comparação de como é a versão final desse mesmo som. Então vamos recriar esses sons. Nós vamos usar o som da Beta 3 do Windows 2000. O som do desligamento do Windows 98. E o som de quando você avança de nível no Microsoft Entertainment Pack, The Puzzle Collection. Só que aqui nós vamos abaixar a velocidade. Aí a gente inverte os sons da Beta 3 do Windows 2000 e do Windows 98. E depois de alguns reajustes na posição dos sons, tá aí o som fake do Windows Whistler. Bom, agora eu vou tentar instalar os drivers e... Ops, eu vazei o bagulho aqui. Esse aqui é o novo menu iniciar. E como podem ver, ele tem mais ou menos o mesmo layout da versão final do Windows XP. Bem melhor agora. Indo para as propriedades de display, a aba de temas agora funciona. Inclusive, o tema Professional teve algumas mudanças. Inclusive, opinião impopular, eu particularmente prefiro esse tema ao invés do tema Luna. O Watercolor simplesmente tem o seu charme. E é uma pena que a Microsoft tenha removido esse tema. Eis aqui o menu iniciar, agora que a gente está em cores de 32 bits. E essa versão cai muito bem no tema Watercolor. O painel de controle continua a mesma coisa, então nada de novo aqui. Voltando nas propriedades de vídeo, dessa vez indo para os wallpapers, nós temos mais papel de parede, como o Professional. Essa build buga ao trocar o papel de parede. Incrivelmente ela não buga ao trocar por uma imagem BMP. Mas bom, esse aqui é o papel de parede Professional. Essa é a build 2410 e logo de cara houveram algumas mudanças na tela de instalação. E é o fato de que na segunda fase da instalação essa tela foi alterada e agora não é mais a mesma do Windows ME. Inclusive, os textos aqui envolvem o fato de que estamos na beta 2 do Windows Whistler. Sim, todas as builds anteriores faziam parte da beta 1 do Windows Whistler. Além disso, você agora precisa colocar a chave do produto. Lide com isso. Indo para a área de trabalho, o papel de parede Professional agora é aplicado por padrão. Temos ícones novos, os Redmi Notes, rodar em modo de compatibilidade e abrir o MSN Explorer. Esse aqui é o novo menu iniciar e bom, está bem mais igual à versão final do Windows XP, exceto por esse ícone que a gente não comenta sobre. Sim, essa é a primeira build a incluir os primeiros ícones novos do Windows XP e olha que engraçado, a lixeira tem uma alça. Bom, não são todos os ícones que foram renovados, o ícone do disco local C ainda é do Windows 2000, mas já é um avanço. Indo para busca, nós temos novos assistentes. Por enquanto nós só temos o cachorro Rover e o mago Merlin. Essa build também é a primeira a incluir uma interface de ativação que só pode ser aberta nesse comando. O mecanismo de ativação não funciona porque não foi implementado ainda, mas a interface tá aí. Bom, sabem o OB? Então, ele tem mudanças novas, mas nessa build, assim como builds anteriores, você precisa ter feito um upgrade de uma outra versão do Windows para essa build. Não se preocupem, vocês não perderam nada, pois o OB das builds anteriores ou era igual a essa, ou era basicamente a mesma do Windows ME. Sim, o Windows ME tinha um OB. Então vamos fazer isso agora. Mano, que porcaria é essa? Mano, quem fez esse design horroroso, velho? Bro. Infelizmente, o Merlin aqui ficou completamente calado, mas ele tem uma voz própria. Welcome to Microsoft Windows.
available to assist you through this one-time process. Inclusive, curiosidade, o Obi do Windows ME usava o Merlin como assistente também. Daí as inúmeras semelhanças nos dois Obis. E uma última coisa antes de irmos para a próxima build é que foi adicionado um novo tema chamado Sample Test Visual Style. E como podem ver, ele é bem feinho, mas ele tem um propósito: distrair as pessoas enquanto eles faziam um novo tema. E vocês sabem muito bem qual é. E não, eu não estou inventando isso. Quem disse isso foi Raymond Chan. Essa é a build 2419, e bom, primeiramente a tela de boot foi alterada, como dá pra ver bem aqui. O mesmo pode ser dito para a tela de instalação, que agora está bem parecido com a da versão final do Windows XP. Mas aqui temos algumas nuvens. E eu já mencionei, chave do produto. O Obi também tem esse mesmo design, e sim, agora ele abre quando tu tá instalando uma cópia limpa dessa build. Nós temos novos papéis de parede do Windows XP. Temos mais ícones novos do Windows XP. O Windows Explorer agora se parece um pouco com a da versão final. O mesmo pode ser dito para o painel de controle, que agora usa os ícones novos. E nós temos também ícones de usuário novos. E agora nós temos o melhor tour do Windows que vocês vão ver na vida. Se liga. Esse é um tour bem interessante, vocês não acham? Como dá pra imaginar, isso é apenas um teste. Eu imagino que enquanto os desenvolvedores da Microsoft estavam testando o programa de fazer animações em Flash, alguns desenvolvedores resolveram brincar com isso e botaram essa brincadeira dentro dessa build. O que é bem engraçado. Essa é a build 2428, e bom, a tela de boot foi alterada e agora inclui uma nova logo do Windows. Bom, entre aspas, mas tu entendeu. Enquanto essa build instala, eu gostaria de mencionar que existe uma build que introduz o tema Luna pela primeira vez. E não é essa build, e sim uma outra build que não foi vazada, a build 2415. Ela foi mostrada na CES Internacional de 2001, que é uma feira anual comercial sobre tecnologia. E essa build inclui algumas pequenas diferenças entre essa versão do tema e a versão final. Como por exemplo, temos a logo antiga do Windows, o que indica que a logo da build 2428 foi feita depois. As imagens estão disponíveis em 2 sites japoneses que falam sobre o evento, então se você manja de japonês ou sabe da existência do tradutor de sites do navegador, você pode dar uma olhada. Voltando para a build 2428, nós agora temos uma tela de login renovada para combinar com o tema Luna, e aqui estamos na área de trabalho. E nós temos o tema Luna, e o papel de parede agora é o do deserto vermelho. Abrindo o Windows Explorer, os botões ali em cima estão diferentes. Inclusive, logo nessa versão do tema Luna nós temos algumas diferenças, como o botão iniciar sendo um pouquinho mais claro do que na versão final, e o botão da janela na barra de tarefas está bem diferente da versão final. Inclusive, nessa build ele mostra o tamanho da partição, e pergunto por que não botaram isso na versão final. Inclusive, o tema Watercolor foi removido nessa build em favor ao tema Luna. F pro Watercolor, você nunca será esquecido. E não foi mesmo. Inclusive, nessa build tem alguns papéis de parede, então nós já podemos ter uma noção de como seria a aparência final, então tá aí. O mecanismo de ativação agora está funcional, então é só isso mesmo. O rover aqui está um pouco menor, mas infelizmente ele é inútil nessa build. Mas ele sempre foi inútil? É? Então me explique isso aqui, eu posso simplesmente brincar com ele, olha que coisa fofa. O painel de controle está bem parecido com a versão final, por causa do tema Luna. Além disso, não sei porquê, mas isso aqui demorou um pouquinho pra abrir, então dá pra ver que essa build é bem estável pra usar como sistema principal. Essa é a build 2465. E bom, essa build já é a Release Candidate 1, então já está perto de chegar na versão final, por lado dos consumidores. Indo pro Obi, ele está quebrado. Eu até achei que eu ia ter que pular a build, mas eu iniciei e tá tudo certo. Inclusive, eis aqui a tela de login, que agora está finalizada. E bom, na área de trabalho nós podemos ver que o tema Luna já está finalizado. Essa build introduz o Windows Movie Maker e o Windows Media Player. E meu Deus do céu, que skins são essas? Temos 2 tools novos. Um deles é do Windows Media Player, que inclusive acho o erro.
a descrição não está terminada e o vídeo tá errado. E o outro é o tour do Windows XP. Pra quem não sabe, na versão americana do Windows XP, a gente tem um tour animado que foi feito em Flash, diferente da versão brasileira, que infelizmente teve só a versão em HTML. E sim, aquela pérola nas builds anteriores foi para testar o programa de fazer animações em Flash, para fazer esse tour. O link para vocês verem todas as versões do tour está na descrição do vídeo. De qualquer forma, o painel de controle está finalizado. E é isso, basicamente. Essa é a build 2481. E bom, eu queria mencionar essa build pois ela tem algumas coisas de destaque que eu vou mostrar mais tarde. Bom, a instalação, por ser uma build que está perto da Release Candidate 2, está praticamente finalizada, com todas as menções do Windows Wister sendo removidas, com a logo do Windows XP tomando seu lugar. E isso está em todo lugar, na tela de boot, na instalação, no CMD, em todo lugar. O OB, apesar de estar praticamente finalizado com o vídeo de animação do Windows XP aparecendo, tem suas mudanças. A primeira coisa é que aqui a música do OB toca depois que o assistente, que não é mais o Merlin, fala o que ele tem pra falar. E ele usa o Comic Sans. Como podem ver, a música iniciou só agora. Ah sim, e essa build é a primeira a introduzir os sons do Windows XP. E estranhamente essa build tem os sons com a qualidade maior do que na RTM, com essa build tendo a versão de 44 kHz em estéreo, com a RTM tendo apenas 28 kHz em mono. Estranho que a versão com mais qualidade não veio na versão RTM. E uma outra coisa é que essa build possui as 3 cores do tema Luna, mas ele tem nomes diferentes, sendo eles respectivamente padrão, herdade e metálico. O engraçado é que nós temos os sons do Windows 2000 ainda. O applet de usuários está finalizado, mesmo que com o ícone do usuário convidado sendo das builds antigas. Nós temos todos os papéis de parede do Windows XP, mas o papel de parede Windows XP é diferente. Agora dá pra brincar com Rover, o que é bem legal. E nós temos os novos Companions, que no caso são Courtney e Earl. Nós também temos novas músicas de amostra, que infelizmente eu não vou colocar por copyright. Mas eu tenho uma pergunta. Que porra é essa, Microsoft? O doido é que, apesar do tour estar praticamente finalizado, nós ainda temos alguns restos do OB antigo. E bom, é com essa build que eu termino esse capítulo, pois depois dessa build, todas as outras foram ou para corrigir bugs, ou para fazer mudanças que não vale a pena mencionar no vídeo. Então, é isso basicamente. Isso foi um bagulho que eu expliquei no vídeo do Windows Longhorn, mas aqui eu sinto que eu posso dar mais detalhes sobre esse assunto, então vamos lá. Em junho de 2001, haviam 2 times, o time de servidor e o time do consumidor, e os dois trabalhavam no mesmo código, assim como foi com o Windows 2000, com a edição Professional e a edição Professional Server, Advanced Server e Data Center Server. Todos eles foram feitos no mesmo código. Até junho de 2001, o Windows XP e o Server 2003 eram a mesma coisa, tanto que as builds do Windows Server 2003 nessa época se chamavam Windows XP Advanced Server, alguma coisa assim. Porém, em junho de 2001, houve um desentendimento entre os dois times, pois o time de servidor queria um tempo extra, principalmente para corrigir os bugs para ter certeza de que o produto final ia sair de uma forma bem estável. Mas o time de consumidores achava que dava para fazer bem mais rápido, pois os consumidores não esperavam a confiabilidade que o sistema de servidor tem. Então eles se separaram. E quando fizeram isso, eles pegaram o código do Windows XP e usou como base para fazer o próximo sistema de servidor, que iria se chamar Windows Server 2003. Nós podemos dar uma olhada nas últimas builds que compartilhavam o mesmo código, e basicamente, da parte do consumidor nós temos a build 2499 e da parte do servidor nós temos a build 2493, que é a última build disponível pra gente baixar. Começando com a build 2493 do Windows Server 2003. A primeira coisa que é notável é que, bom, isso é basicamente o Windows XP, só que de servidor. E isso é pelo motivo que eu já expliquei, que é o fato de que nessa época a versão de servidor era feito no mesmo código do Windows XP e, portanto, seria uma edição do Windows XP ao invés de um sistema operacional por inteiro. E chega até a ser estranho porque a gente definitivamente não estava preparado para ver isso. Indo para a tela de login,
Se vocês viram meu vídeo chamado Windows XP Server, é praticamente o mesmo banner. Indo para a área de trabalho, por algum motivo ele está usando o menu iniciar clássico, e aqui nós podemos ver o banner do iniciar que está com o nome de Windows Whistler. Aplicando o tema Luna aqui, o papel de parede padrão por algum motivo é o Windows XP, que aqui nessa build está cinza, sem nenhuma indicação de qual sistema esse papel de parede pertence. Indo para a build 2499 do Windows XP, como esperado, está praticamente tudo finalizado, como eu mencionei lá atrás, exceto que por algum motivo, assim como na versão do servidor, o papel de parede padrão é o Windows XP. Mas eu tô aqui para fazer o mesmo experimento que eu fiz no vídeo do Windows XP Server e não mudou porra nenhuma. Valeu a tentativa, eu acho. Bom, depois da build 2499, como eu mencionei, houve uma separação. E agora as builds de servidor começam com 3, enquanto as builds domésticas começam com 2. E quando a primeira build com essa mudança, a 3505, foi lançada, ela veio com uma nota que diz o seguinte: para esclarecer ainda mais a distinção entre versões do cliente e servidor e suas programações de envio separadas, você notará o novo número de compilação para compiladores de servidor.net. Todas as builds 3xx são compilações de servidor.net, enquanto todas as compilações 2xx são compilações de cliente do Windows XP. As compilações que possuem os mesmos 3 últimos dígitos são criadas a partir de componentes semelhantes e são fundamentalmente as mesmas no que diz respeito aos recursos fornecidos na versão de cliente dessa compilação, dessa build. No entanto, pode haver pequenas diferenças. Essa convenção de número de build foi escolhida apenas para ajudar a diferenciar os produtos ao lançar com builds de áreas internas e não implica nada sobre números ou prazos de builds futuros do Windows XP. Sim, eu sei que é só para ajudar a diferenciar os produtos. Inclusive, se não ficou claro nessa nota, nesse período o sistema seria chamado de Windows.NET Server. Sim, vocês não ouviram errado. Windows.NET Server. E isso fica aparente nas builds. A 3590 sendo usada de referência aqui, onde o branding no geral se chama o sistema de Windows.NET Server. Simplesmente incrível. Só depois que ele foi ter o nome de Windows Server 2003. A primeira build sendo a 3681, com o nome sendo alterado para Windows.NET Server 2003, e depois na build 3747, que infelizmente não foi vazada, mas que temos imagens dela no 22º CD do Microsoft TechNet Technical Training, ou Treinamento Técnico da Microsoft TechNet, onde temos oficialmente o branding do Windows Server 2003. Se vocês viram meu vídeo sobre as edições do Windows XP, você sabe que existe uma edição do Windows XP em x86-64. Não só isso, mas também existe uma versão dele em Itanium, que é basicamente uma arquitetura fracassada de 64 bits da Intel. E bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a primeira build do Windows XP Professional x64 Edition disponível pra gente baixar, que é a 3790.1069. Nice. Como nós sabemos, o Windows XP Professional x64 era baseado no Windows Server 2003, por isso a build é a 3790. alguma coisa. Instalando o sistema, erro. Por algum motivo essa build se recusa a bootar, mas aí eu desliguei a VM, liguei de novo e ele iniciou normalmente. Ok. Os textos na fase 2 da instalação foram alterados para incluir informações sobre a arquitetura de 64 bits da AMD. Mas fora isso, não tem nada de novo por aqui. Mas indo na tela de login, nós podemos ver que o banner é o mesmo da versão do Itanium, especificamente do Itanium 2. Não sabemos como é o banner do XP do Itanium original, mas provavelmente não incluiria o version 2003 ali. E indo no menu iniciar, nós podemos ver que não temos o tema Luna. Na verdade, o serviço de temas não existe, e os arquivos do tema Luna estão incompletos. Meu amigo Dario fez uma puta gambiarra pra pôr o tema Luna pra funcionar nessa build em uma call, e eu até gravei a call com consentimento, meu nome não é Halu, pra pôr no vídeo. Mas o estabilizador que eu tava usando pra ter 2 monitores falhou e eu perdi toda a gravação. Aí eu taquei o estabilizador no chão e ele ficou em pedaços. Felizmente, o Dario tinha mandado anteriormente as fotos do resultado. E bom, vamos dizer que agora sabemos o porquê que o serviço de temas não existe. Inclusive, eis aqui outra pérola. Essa aqui é a calculadora de 32 bits. E essa é a calculadora de 64 bits. Nota algo estranho? O branding entre as duas versões são diferentes. Isso acontece em todos os programas praticamente. E uma outra coisa também. Aparentemente essa build não instala se tu estiver usando um processador da Intel, porque senão ele dá uma tela azul. Como eu estou usando um PC com um AMD Ryzen, isso não ocorreu comigo. Apesar de que eu não sei se esse erro ocorre em máquina virtual, ou se a chance desse erro ocorrer diminui em máquina virtual.
Mas é isso aí. Inclusive, uma coisa que eu não contei até agora é que existem algumas builds iniciais do Windows Whistler que eram feitos pro DEC Alpha, também conhecidos como AXP64, que era basicamente uma das primeiras tentativas de substituir o x86. Pesquisando no YouTube Windows Whistler AXP64, nós temos dois vídeos. Um é ele tentando botar o Windows Whistler no emulador de AXP64 sem sucesso, e o outro é ele botando numa máquina real com esse hardware. E ele é lento, muito lento. Mas nós temos algumas mudanças. A primeira é que a tela de boot é do Windows 2000 Server Family, só que com 64 estampado ali. O mesmo pode ser dito para a tela de login também. Como eu mencionei, ele é muito lento, demorando incríveis 2,5 minutos para chegarmos na área de trabalho. Essa build é uma build checked, que é basicamente uma build de depuração feito para depurar drivers de dispositivos, alguma coisa assim, não sei. Aliás, o meu mano simplesmente abriu um emulador de PC 98, o Neko Project 2, que é muito interessante. O Windows XP foi finalmente lançado no dia 25 de outubro de 2001, e no geral foi bem recebido, com muita gente falando bem do fato de que o visual era bem convidativo e tudo mais. Apesar de que houveram algumas pessoas que não gostaram tanto do tema Luna e falaram que o tema Luna era muito infantil e que parecia algo muito colorido, e tá tudo bem, são opiniões e portanto são completamente válidas. Porém, é inegável que o Windows XP fez parte da vida de muita gente, de muitas formas possíveis. Inclusive, o primeiro computador que eu mexi na vida rodava o Windows XP, o que é bem doido em retrospecto. E pensar que ainda tem gente se dando o trabalho de falar sobre esse sistema operacional, instalar em hardware atual, usar ele em uma semana, apesar de que eu acho que isso daria um belo conteúdo. Enfim, é isso aí. Esse vídeo era pra ter sido postado lá pra novembro, mas a placa-mãe do meu PC foi de base lá pro final da edição. Não se preocupem, eu estou com uma placa-mãe nova, então eu estou postando esse vídeo lá pro Natal mesmo. Mas é isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção de sempre e Feliz Natal pra todos vocês.